Eu gosto muito do Homem-Aranha do Tom Holland e ao mesmo tempo eu entendo também cada crítica que é feita a ele por nunca de fato ter sido o Homem-Aranha raiz que conhecemos lá nos quadrinhos. E em dado momento do filme, o Peter Parker fala que desde que descobriu seus poderes, praticamente só teve uma semana de paz. Entre aspas, essa paz, inclusive. Esse Homem-Aranha, ele nasce com grandes poderes e em vez das grandes responsabilidades, vem com grandes amigos, grandes amigas, companheiros de batalha, heróis mais experientes, mais ricos e até mais inteligentes. Em De Volta para Casa, vibramos pela alegria de ter o Homem-Aranha de volta, que foi o suficiente ali simplesmente vê-lo dando piruetas e traçando planos para ser um adolescente e também um herói em construção. Lá foi super divertido perceber que a gente estava num filme nos anos 80, que a gente estava numa comédia adolescente, às vezes até algo quase romântico ou muito pueril. Mas mesmo assim, lá nesse filme, Peter viu o seu reflexo na água, encarou o novo eu que ele estava começando a se transformar e isso serviu para que ele seguisse e resolvesse a situação. Em Longe de Casa, recebemos um vilão que praticamente carregou o filme todo sozinho. Nesse específico, Peter Parker parecia um coadjuvante da sua própria história. Assim como são muitos jovens também, né? Eles estão ali, eles estão tentando falar, mas os adultos são mais relevantes, digamos assim. Mas existia ali já o carisma do Tom Holland, já existia o coração que o Tom Holland estava dando a esse Peter Parker. E também existia um certo equilíbrio em um novo jeito de ver o Homem-Aranha. Afinal, a gente já tinha visto os outros jeitos. E aí agora chega o Sem Volta para Casa, filme no qual a melhor parte do Homem-Aranha, definida pelos quadrinhos, foi finalmente explorada. Ou seja, o drama de ser um personagem quase real. Só não é real porque não existe aqui na realidade mesmo. Mas tudo que circula o Peter Parker é real, do trabalho ao aluguel. Lá se vão aí quase 20 anos de Homem-Aranha no cinema. Entre altos e baixos, né? Encaramos pela primeira vez um personagem que tem que se corrigir, mas sem mudar a sua essência. Ao passo que Tom Holland constrói o Homem-Aranha de vida aparentemente fácil, agora ele tem que desconstruir o seu Homem-Aranha e, por isso, aprender a apanhar. Não apanhar dos vilões, isso sempre foi a menor parte de todos os heróis. Não é isso, mas apanhar de si mesmo, apanhar das consequências das suas escolhas, apanhar do desleixo de não pensar no plano A, no plano B, no plano C e também de escutar os mais velhos. Mas dentro desse apanhar tem também grandes feitos. E é isso que até tem uma hora que o Doutor Estranho para e diz assim: interessante, porque o processo do apanhar, e esse apanhar obviamente é metafórico, é muito importante para que a gente entenda, ou melhor, para que ele, o personagem, entenda qual é de fato a sua essência para sair desses momentos de crise, para sair do momento que o mundo está querendo apequenar ele como um todo. Para ele deixar de ser o nerd que poderia ter tudo, afinal, como eu disse, teve amigo, teve gente rica ao redor dele, teve tudo, teve tecnologia, enfim. Mas é exatamente por ter vivido tudo isso que ele sabe agora do que tem que abrir mão e ele sabe agora o que tem que fazer para conseguir ir para frente, apesar de todas as dores que foi deixando no caminho. Por falar em caminho, antes de continuar esse caminho aqui da crítica, rapidinho, se você estiver gostando desse vídeo, deixa um like. Faz com que esse vídeo chegue para outras pessoas, é muito importante para mim, de verdade. O canal precisa do seu like, também precisa da sua inscrição, caso você possa deixar. Muito obrigado. Olha, eu duvido que nós abriríamos mão de viver um tanto que já vivemos, mesmo tendo reconhecidamente certos momentos ruins. Eu duvido que voltaríamos atrás de tantas coisas assim na nossa vida, mas, para duvidar, é preciso olhar muito ao nosso redor. É preciso entender o que somos hoje, né? O que somos agora. E não enxergar só para dentro da gente, mas também o que está nos circundando, o que está nos protegendo, de certa forma servindo de escudo até do nosso próprio ego. Peter Parker tem a MJ, o Ned, os Vingadores, o Happy Hogan, a Tia May, o fato de ter ido lutar fora do planeta, de ter enfrentado ameaças de magnitude cósmica, mas também ameaças que, de tão vizinhas, entraram literalmente ali na sua casa. Como abrir mão disso tudo só porque a gente quer que o Peter Parker seja o cara que tenha problemas com horário e também com o pagamento do aluguel
por ser o Homem-Aranha. E é exatamente esse o principal debate que o filme faz. É o principal tema do roteiro. Em dado momento, o Doutor Estranho fala que o problema dele é esse lance de tentar viver duas vidas. Peter, seu problema é viver esse lance das duas vidas. Ele errou. Esse Peter Parker do Tom Holland vivia diversas vidas, dele e dos outros. E de vez em quando, um Homem-Aranha ali em Nova York. A grande consequência do filme é esfregar isso na cara do Peter Parker do Tom Holland e dar em suas mãos a escolha da sua próxima versão ainda no universo cinematográfico da Marvel, que é mais potente ainda. E de quebra, grandes, enormes consequências para a próxima, ou melhor, para a atual fase dos filmes da empresa. Não só relacionando-se ao Homem-Aranha, mas relacionando-se também a outros personagens. Sem Volta para Casa não é um filme maduro ainda. É um filme no estágio anterior da maturidade que a gente gostaria muitas vezes. Ainda tem a leveza de todas as piadas que foram construídas no MCU e principalmente nos dois filmes anteriores. Mas começa também a ter o peso das escolhas de um menino que não é mais menino, de um herói que não é mais iniciante e de um poder que não pode mais existir sem grandes responsabilidades. Dessa forma, temos, dos três, o filme mais dramático, mais pesado. Não que Peter não tenha passado por perrengues, não é isso. Por exemplo, ele perdeu Tony Stark, né? Que é uma espécie de mentor e também uma figura paternal para ele. Mas agora é algo mais pessoal ainda, como se pudesse, mas é algo mais pessoal ainda. Agora é um pedaço de si, um pedaço que define quem de fato é esse Peter Parker se comparado aos outros anteriores. O que faz esse Peter Parker ser diferente? Esse pedaço aqui foi colocado em xeque. Em 2 horas e tanto de filme, quase 3 horas, paramos uma ou duas vezes para entender o panorama dos conflitos, entender uma ou outra solução e, fora isso, acelerador todo o tempo lá embaixo, para a gente entender também, pelo menos um pouquinho, o que foi a carreira desse Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha que só teve 1 semana de quase descanso e nada mais. O roteiro do Chris McKenna e do Eric Sommers não descansa um segundo. Vai empilhando diversas situações, amarra todas, cada uma como se montasse ali uma espécie de teia e deixa diversos nós com pontas cegas para que um seja desfeito sem que o outro caia sozinho. E aí cada nozinho vai sendo desatado no longuíssimo terceiro ato. Desde os nós introspectivos até os nós mais universais, digamos assim, mais pertencentes a um cenário geral da Marvel, esse negócio todo. Enquanto o Peter vai encarando o seu novo destino, esbarrando em aliados e inimigos, passando pelas provações, vamos entendendo o novo destino do personagem, ao passo que a história também vai se resolvendo, a história pontual, no caso, vai se resolvendo. A ideia da dupla de roteirista é brilhante, porém mais brilhante ainda foi conseguir colocar tudo e pintar um quadro perfeitamente entendível, compreensível. Por mais que hajam falhas ali e acolá, sim, tem pelo menos um furo que pode incomodar muita gente, mas tem tanta coisa eclipsando esse furo que trazer essa reflexão pra frente é se apegar ao mínimo do mínimo do mínimo. Quando a gente tá dentro, quando a gente tá no meio do furacão, talvez a gente nem saiba que tá no furacão, porque a gente tá ali no olho, e no olho talvez não vente tanto quanto nas bordas, e principalmente quando você vê de fora. E aí quando você coloca, quando você diz, pô, você é jovem, né? Você tem muito que viver, muitos jovens, e vocês, vários jovens, vão dizer assim, sabe de nada, eu sou diferente. Mas não, cara, o amadurecimento ele vem de diferentes formas. Ou vem pela imposição da vida, ou pela imposição de si mesmo, ou pela imposição daqueles que te perseguem ou que te suportam. O fato é que vem. E finalmente veio pro Peter Parker do Tom Holland. Ele nem sabia, talvez, mas veio. Tom Holland é esse que entrega a melhor atuação de todo o elenco nos seus 3 filmes solo. Eu vou repetir. O Tom Holland que entrega nesse filme não só a sua melhor atuação, mas a atuação de todo o elenco nos 3 filmes solo do Homem-Aranha. O pesar quando ele se vê espelhado em outro personagem, mas também o entendimento do que ele faria ou deixaria de fazer, é finalmente dar nas mãos desse Homem-Aranha da Marvel Studios a responsabilidade que lhe faltava. Faltava, não falta mais. Nova era, novos rumos, novos caminhos, mas o mesmo carisma de sempre, e eu espero, sem perder a ternura desse personagem construído até aqui, jamais.
belíssimo filme.